Legal, né? Então, contextualizando, né? Então, existe exceções, né? Exceção é algo que você não vai conseguir eliminar do teu programa. Então, o teu programa vai ter exceções. Você pode tentar abrir um banco de dados e aquele banco de dados não está, aquele servidor caiu, né, por exemplo. Ou o usuário entrou com uma senha errada, ou o nome do usuário errado, né? Então, aquele arquivo foi deletado, ou aquele arquivo você não tem permissão de abrir. Então, existem várias situações, né, e tem as exceções ligadas ao teu negócio, né? Então, determinada situação não pode acontecer, você não espera aquilo. Então, quando a gente fala sobre exceções, é porque existem as exceções, né? A gente não tem como eliminar as exceções do teu programa, mas você tem que tratar as exceções antes que elas cheguem aos usuários finais. A gente apresenta aqui uma situação aqui que eu acho interessante, né? Então vamos imaginar que eu tenho lá uma classe conta. Vou criar um projeto aqui, exemplo, exceção. Acho que esse é o mesmo exemplo que eu tenho utilizado, que eu acho ele bastante interessante. Então eu tenho a classe aqui conta, e aí nessa classe conta, vou criar uma classe aqui só para testar também. Acho mais rápido do que usar o de Unity, para sala de aula. Então, essa minha classe conta, por exemplo, eu tenho lá o número da conta, eu tenho um saldo, e aí eu vou implementar uma operação chamada debitar. Aí, pessoal, observem que a gente faz muito gets e sets no Java, né? Implementa muito gets e sets, mas nem tudo vai ter gets e sets, por exemplo. Um objeto tipo conta, né? Talvez não faz sentido a gente fazer o gets e sets, porque eu não quero setar o saldo do cara com valor aleatório. Então, para o saldo ser alterado, ele tem que passar por algum método do tipo sacar e depositar. Então, vai ter uma lógica que a gente pode estar fazendo aí para, por exemplo, no mundo físico, né, se sacar e depositar, vai ter um monte de coisa que vai ter que ser feita, né? Não é só o cara executar uma funçãozinha e agora eu estava zerado no banco, agora tem R$ 1 milhão lá no banco. Não é tão simples assim. Aí vamos criar aqui um construtor, source, generate. Tem esses atalhos, né, pessoal? Quem aprende os atalhos aqui ainda fica bem mais rápido, né? Então vou usar um construtor aqui. E aí eu vou criar uma conta. Conta C é igual a new conta número 1 com R$ 100. É, não, string o código é string. E aí eu vou vir aqui e vou debitar 200. É dobro, né? R$ 100 e vou sacar R$ 200. Aí não salvei. Eu vou criar um método aqui de saldo, né? Então o get, eu posso chamar ele aqui de saldo. Então void, vou chamar de
void imprime, tipo, se a gente estivesse imprimindo mesmo, imprime saldo. Não, melhor fazer o get saldo, o saldo mesmo, né? Retornar. Double saldo. Retorno. Vamos dar esse valor dele, em vez de ser saldo, chamar de valor, o valor que eu tenho na conta. O saldo vai ser esse método aqui. Então, sysout c.saldo. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Qual que vai ser o meu saldo depois que eu executar essas operações aqui? Qual que vai ser o meu saldo? Menos 100, né? Vai ser um saldo negativo. Foi negativo? Então, o que aconteceu lá? Vamos ver lá. Alguma coisa está errada aqui, né? Então, mandei debitar, valor é igual a valor menos valor. O que deu aqui, pessoal? Qual foi o problema aqui nesse meu código aqui? O que está errado aqui? Esse valor observe que coloquei só valor igual a valor menos valor, né? Então, esse valor é quem? É o que antes estava saldo, né? E aqui estava valor, então não tinha problema. Mas como eu mudei tudo para valor, então é desvalor, isso mesmo. Eu tenho que especificar que eu estou tirando do saldo da conta, né? Do valor da conta. Então, agora sim, agora deu o valor esperado, que é o valor negativo. Se eu tenho uma conta especial, né, eu posso até ter saldo negativo, né, mas mesmo uma conta especial, eu não posso ter lá 1 milhão negativo, né, então tem um limite também que é considerado que eu posso sacar e ficar negativo, e quando receber o salário, eles já vão lá e já debita, né, esse valor negativo com os juros altíssimos, né. Mas vamos lá, já que essa conta é simples, né? Então é algo que a gente não queria, que a gente tivesse um saldo negativo. Então, esquecendo, por enquanto, a questão da exceção, né? Então quem já conhece a exceção, esqueça que exista não o tratamento de exceções, né? Então, esquecendo que existe isso, né? Como que a gente poderia evitar esses débitos acima, né, do limite permitido, ou acima do saldo permitido? Como que eu teria que fazer aqui? Assim, uma coisa básica, eu vou ter que fazer um if, né? De qualquer maneira, provavelmente eu não vou conseguir fugir muito do if, eu vou ter que fazer um if lá. Então, eu vou chegar aqui, eu faço um if. Se valor, o que eu quero debitar, for maior que diz, ponto, valor, né? Ou boto o inverso aqui, né? Se esse valor for menor ou igual, eu posso sacar. Então, o if aqui é isso. Então, nesse caso aqui, vamos voltar lá para o nosso teste. Eu vou mandar sacar os 200, continuou com 100, né? É isso mesmo, então usa um if. Mas, observe que aqui do meu lado, do meu programa, eu tentei debitar, mas eu não sei se foi debitado ou não. Então, se eu não mandasse imprimir aqui, olha, eu não sei se foi debitado ou não aquele valor. Eu consegui visualizar aqui a minha conta, aqui, que não alterou nada, mas talvez, né, se eu não conseguir debitar aquele valor, eu deveria pedir novamente, tente um novo valor, né, valor acima do teu saldo. Então,
O usuário tentou sacar, não conseguiu sacar e não sabe se a máquina parou de funcionar, se deu um erro lá na máquina, se o dinheiro estava saindo e parou de sair. Tem que ter algum feedback aqui, né? Então, o if não tem muito como fugir do if, mas o que eu faço aqui no else? O que eu posso fazer aqui no else, pessoal? Então, simplesmente só ignorar, né? Acho que as ordens aqui, né? Ou seja, só desconsiderar a operação, né? Vamos esquecer o limite. Eu coloquei a palavra limite, está ruim, né? Mas o cara não tem limite. O limite do cara é zero, né? Eu não posso sacar mais para cima do saldo da conta. Então, essa ideia de você só ignorar, né, só botar um if, não é bom porque você não está sinalizando, né, para a aplicação que aquela operação não foi realizada, né? Então, o que eu poderia fazer aqui no else para sinalizar? Posso tentar um sysout aqui? Então, posso fazer um sysout, né? Por exemplo, saldo insuficiente. Aí eu vou tentar agora sacar, né? Vou mandar executar. Apareceu para mim saldo insuficiente, né? E aí depois imprimiu o meu saldo atual, que é 100. Né? Tá, essa operação aqui. Então, a operação em si de debitar, ela está dando esse resultado para mim, saldo insuficiente. Então, é uma solução, né? Então, eu tenho agora um feedback, né, dessa operação debitar. Qual o problema dessa solução aqui, pessoal? Isso aqui é uma parte importante, que é um entendimento que normalmente os alunos saem de fundamentos da computação e às vezes até em estrutura de dados, com isso talvez não muito claro. Né? Qual o problema dessa solução aqui? Nada foi feito, né? Não foi feito assim, eu não tenho uma resposta, mas imprimir uma mensagem, ele não mostra o valor de saldo para o cliente, né? Mas, por exemplo, se eu chegar, então vou lá na conta, coloco saldo suficiente e, sei lá, se eu chegasse aqui e, é mais, né? Sei lá, saldo atual. String, né? Falou. O saldo atual é tal e você tentando debitar X, né? Mas não vou botar toda a informação, pessoal, para não perder muito tempo. Então, vou testar lá. Aí, por exemplo, o saldo atual é 100, está tentando sacar 200. Aí ele não... Vou deixar assim. O saldo atual é 100, você está tentando sacar 200. Né? Mostrou uma mensagem aqui. Mas será que esse que é o problema, pessoal?
Qual que é o problema da gente usar o console para mandar essa informação? Isso aqui, quando a gente está trabalhando com console, a gente está trabalhando com o quê? Isso aqui, vocês têm que entender, pessoal, que esse console aqui é uma interface, né, com o usuário. E essa classe conta, ela não deveria estar mexendo com interface. Por quê? Essa é uma classe do negócio, né? Você não sabe onde que vai funcionar essa conta. Provavelmente não vai funcionar via console, né? O usuário final vai estar usando um caixa, né? O caixa tem sua interface gráfica lá, ou ele pode estar tentando usar via aplicativo, né? Então, ou via web. Então, independentemente se o usuário está usando essa questão aqui via web, via aplicativo, ou lá no caixa automático, a lógica do negócio deveria ser a mesma, né? Então, não, essa impressão aqui não vai servir para o usuário não vai visualizar isso. E pior, essa aplicação aqui, como que eu sei, né? Aqui, a aplicação, né? Não estou falando, eu estou visualizando, estou vendo que o saldo foi suficiente, que não foi sacado, mas como que essa função main aqui, como que ela vai saber que não foi debitado? Ela vai roubar, tipo, vou testar, guardar o saldo anterior, pegar o saldo depois e testar se o saldo anterior é igual ao saldo depois. Ela poderia fazer uma gambiarra dessa, mas isso é gambiarra ao extremo, né? Tá entendendo, pessoal? Como que quando a gente trabalha com funções, precisa se comunicar, né? Ela tem que saber se aquela operação foi executada com sucesso ou não. Aqui eu não consigo saber se essa operação foi executada com sucesso ou não. Depende de uma pessoa, um usuário humano, ler essa mensagem aqui, que está horrível, para poder saber, né, se foi sacado ou não. Tinha que colocar tipo um falha na operação. Uma falha, como é que é? Uma falha. Tinha que colocar para aparecer algum tipo de informação, tipo falha na operação. Mas parecer como? Para quem? Como? É uma falha, né? Olhar. Então, é como que esse cara vai saber, né? Então, a gente trabalhar só com printf, né, mostrar essa mensagem de erro, não serve para o sistema em si, né? Serve só para o usuário final. Se o usuário final estiver usando uma interface de console, tudo bem, né? Aí, qual que é a abordagem que é feita, por exemplo, em linguagens como C? É a gente retornar um código de erro. Então, por exemplo, a gente poderia primeiro usar o valor boolean, né? Então, beleza, então o que eu faço? Esse cara aqui, ele não vai ser mais um void, né? Se ele conseguir sacar, ele vai sacar, ou seja, vai ter um efeito colateral, alterou o valor do saldo, e vai retornar true. Caso contrário, ele não vai sacar, e aí eu retorno false. Agora a coisa melhorou, né? Porque eu posso, aqui na minha aplicação, por exemplo, checar se foi debitado ou não. E aí, se por acaso tivesse, por exemplo, aqui, vamos imaginar que é uma classezinha muito simples, mas aqui poderia ser, por exemplo, a interface gráfica. Né? E aí, minha interface gráfica está usando essa classe, que é uma classe de negócio, né? A classe conta, e aí essa minha interface gráfica poderia pedir para o usuário digitar novamente, mandar uma mensagem, ó, beleza, deu tudo certo, sucesso, ou pedir para o cara tentar novamente e abrir, chamar novamente aquela tela para o cara poder fazer digitar um novo valor, né? Então agora já melhorou bastante em cima disso.
Saldo insuficiente. Vou botar saldo insuficiente. Então, se eu tentar um valor dentro, né, do meu saldo, sucesso. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma abordagem implementável, né? Faz sentido. Só que ela tem alguns problemas, né? Esse método, por exemplo, ele não retorna nada, né? Esse debitar, assim. Ele, anteriormente, ele era implementado como void. Ele só faz um efeito colateral lá. Mas, se ele retornasse algum valor, né? Se ele retornasse algum valor já. E aí eu teria que retornar dois valores, né? Isso, no Java, é um problema, né? Por exemplo, se eu tivesse que... eu vou ler alguma informação de um arquivo e vou retornar essa informação. Eu vou ler um arquivo, calcular a média lá das notas que estão no arquivo e vou retornar essa informação. Mas, porém, esse arquivo posso ter um erro ao abrir esse arquivo. Aí eu teria que não só retornar a média, mas retornar também o resultado, se foi ok ou não, né? Isso no Java é um problema. Mas alguém já ouviu falar de alguma solução parecida com isso? De retornar dois valores, por exemplo? No seminário, já que vocês apresentaram algumas linguagens para a gente? Assim, hoje existem, depois a gente falar sobre isso, acho que é legal vocês escutarem um podcast, né, do Lambda 3, né, que eles falam um pouco dessa abordagem que tem sido usada em linguagens tipo Rust, o Go, mas é um pouco parecido também, né, que é aquela coisa de você retornar sempre você retorna dois valores. Um é o resultado, né, vai estar em algum lugar, e o outro aí vem com uma tupla. Isso, aí você pode retornar, por exemplo, o resultado e uma outra informação dizendo se foi ok ou não, né? Ou ao invés de ser ok ou não, tipo, trazer uma classe explicando que tipo de erro que é aquele. Então, eles usam até, por exemplo, no caso de linguagens funcionais, né, eles têm uma estrutura chamada, no Java, no Haskell, chamada de header. Então, é um tipo ou, né, tipo, é uma coisa ou outra, união disjunta. Então, você retorna uma coisa ou outra. Então, aí você vai ter que checar, usar o pattern matching para fazer essa abordagem. Então, hoje em dia, tem algumas linguagens que não gostam dessa ideia de tratamento de exceções usando try e catch. Então, existe uma crítica, né, com relação a essa abordagem. E aí eles fazem essa jogada aqui. Mas nessa época aqui, por exemplo, no Java, você não tinha essa opção de você retornar, por exemplo, dois valores, a não ser que fosse através de classes, né? Hoje em dia, nessa ideia mais funcional, o Java tem alguma coisa também parecida com isso, né? Então é o que eles estão chamando de RIDE, essa ideia aqui trilhas, né? Highway Programming, né? Então depois vocês escutam lá. É legal a gente ver assim, outras críticas, outros pontos de vista, né? Mas a gente, voltando no tempo aqui do Java, né, o problema era esse, né? E aí tinha uma situação, por exemplo, aqui ele pega uma outra classe, né? A gente tem uma classe agora chamada banco. Essa classe chamada banco, ela recebe dois argumentos, né? Um é o nome, né? E o outro é o valor que eu quero sacar. Então ela vai ter que primeiro encontrar a conta para depois sacar. Então, em situações como essa, por exemplo, eu tenho dois possíveis erros. Eu posso não encontrar a conta, eu coloquei um código de conta errado, ou eu posso encontrar a conta e não ter o dinheiro, né? Então, aqui eu vou ter que retornar códigos de erro, né? Eu vou ter que criar códigos de erro. E códigos de erro, por exemplo, é uma solução que você tinha que fazer, né? Nós, quando programamos em C, a gente já usa código de erros sem se tocar, né? Às vezes.
Então, com Hello World em C, a gente já tem aqui um return 0, né? O que significa esse return 0 aqui no C? Ó, antigamente, a função main do C poderia ser do tipo void. Esses compiladores atuais, eu não sei se compilam. Já nem, aqui no Selenium eu acho que nem compila. No GCC eu não sei se ele compila, mas olha, já fala, ó, main must return int. Por quê? Porque ele usa uma ideia aqui de código de erros. Então, o 0 é ausência de erro aqui. Então, esse é o código, ó, deu tudo certo. Mas existem alguns erros, e aí você pode retornar 1, 2, 3, de acordo com o tipo de erro que você tem. Você tem que consultar lá o sistema operacional. E aí, quando você trabalha com essa abordagem de código de erro, né, fica bem horrível, porque você vai ter que ficar associando, por exemplo, o 0 é o que, o 2 é o que, o 1 é o que, e aí você teria esse problema, né? Então, aqui a gente teria essa situação. Eu não tenho apenas uma conta, eu tenho uma outra classe chamada banco. Essa classe chamada banco, ela tem uma lista de conta, new array list de conta. Vou deixar ele aqui importar. E aí, aqui eu poderia, por exemplo, adicionar conta, né? Então, void add conta. Então, eu vou passar uma conta aqui. E aí eu vou contas.add. Fica legal que a gente começa a escrever coisas em inglês e em português, né? Add conta. Vou botar aqui em português. Aí eu posso adicionar uma conta, né? Mas aí eu vou criar aqui um método debitar. E esse método debitar vai receber o código da conta e vai receber também um valor. E aí eu quero encontrar essa conta. Então, a primeira coisa, eu vou encontrar essa conta. E aí, para encontrar essa conta, eu posso escrever o código aqui, eu posso criar um método aqui, private. Não estou botando nada aqui como private, né? Esse aqui é private. Esse cara aqui é público. Esse aqui é público. Eu vou criar um private aqui, que é só vou usar ela internamente aqui. Conta, sei lá. Contra, não sei. Contra conta. Vou usar o nome do exemplo lá, mas é ruim isso. Né? Então, eu tenho que retornar uma conta. Então, eu vou passar um código aqui. E eu preciso encontrar essa conta. A gente pode fazer um código aqui, ela, sem usar muito recurso do Java Framework Collection. Né? Então, para a gente encontrar uma conta com um determinado código, o que eu poderia fazer? Eu poderia percorrer as contas, C em contas, e aí eu checo, né? Se C ponto, eu coloquei lá o deb, tem que colocar o get lá, né, do código, né, nome da conta. Get número. Ok, pessoal? Estão acompanhando aí? Então, eu vou tentar já implementar aqui para a gente ver se a gente consegue implementar aqui as classes de exceções. A gente vai criar a nossa própria seção aqui.
Então, eu vou pegar o número aqui, porque naquele vídeo acho que eu estou usando coisas do Java from meu collection já, né? Então, get número. Se c.getNúmero for igual ao... Eu estou botando número e código. Observe aqui alguns erros, né, pessoal? Por exemplo, numa implementação em ambiente de trabalho real, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter, uniformizar as nomenclaturas, né? Então, a gente tem que saber o que a gente vai estar chamando. Está chamando de código ou de número, né? A conta. Então, vamos mudar aqui, botar número, né? Já que a gente está usando número lá. Número da conta, vamos usar número. Beleza. Se c.getNúmero for igual ao número, então estou fazendo uma busca linear aqui. Né? Fazendo uma busca linear. Se esse cara eu retorno ele mesmo. Beleza. Eu retorno o C. Mas ele vai estar reclamando por quê? Porque pode ser que eu não encontre, né? E se eu não encontrar, o que eu posso retornar aqui, pessoal? Como que é uma abordagem à la Java, normalmente a gente faz aqui? Que eu posso usar, por exemplo. Então, normalmente, o que o pessoal faz? Normalmente, como conta é um objeto, e na verdade ele é um endereço, né? Então, normalmente se faz o seguinte, se eu encontro, eu retorno ele, caso contrário, eu retorno null. Null é um valor válido, né? E aí, como é um valor válido, eu posso checar, né? Então, antes de debitar, eu vou checar. Então, eu vou agora, conta C é igual a encontrar conta. Então, se eu acreditar que tudo é caminho feliz, né, o que eu vou fazer? Número, né? Eu vou procurar essa conta e vou debitar essa conta. Vou debitar o valor. Entenderam aqui, pessoal, o código? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu estou aqui sendo um cara otimista, né? Que está tudo ok, está tudo dando certo. Então, eu vou... Quando eu utilizar agora a partir de banco, eu vou buscar a conta e vou debitar, né? Então, se eu acreditar aqui no caminho feliz, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um banco, B igual a new banco. E aí eu vou vir aqui, vou adicionar a conta C, né, e vou debitar na conta 1 o valor de 90. E vou mandar executar. Né? Aparentemente, sem nenhum problema. Estão acompanhando, pessoal? Estão entendendo, hein? Dê um feedback. Estão acompanhando, então, pessoal. Então, observe que aqui eu posso testar, ficar feliz. Beleza, meu programa está 100%. Só que existem situações que podem não funcionar, né? Me dê um caso aí que pode dar ruim, como diz hoje em dia. Me dê um caso aí que pode dar ruim essa minha aplicação. Que caso aí que pode dar ruim? Então, conjunto de valores, de argumentos aqui que eu posso passar que a coisa não vai para o caminho feliz, vai dar problema. Fala aí, pessoal, um valor que eu posso digitar aqui. Os valores, né? Par de valores aí. Já 10, 24, pessoal. Vamos agilizar aí, vamos ajudar aí. O senhor volta lá na função, lá no método. Pode usar o áudio. Se quiser, pode usar o áudio. Volta lá no método. Então, oi, como é que é?
Na hora de voltar no método. Ah, voltar no método? Vamos lá. Ah, não. Banco, né? Então, o método é esse aqui, ó, debitar. Esse debitar, ele usa esse método encontrar a conta, né? Ele passa o número da conta, e esse método encontrar a conta retorna a conta, e aí ele chama o método debitar, o valor. Ou seja, ele funciona só se a conta existiu. E se esse valor for negativo? Então vamos ver esse caso então, né? Então, por exemplo, se eu colocar a conta 2, né? Vou deixar isso aqui feliz, né? Vou botar o infeliz aqui. Se eu colocar a conta 2,90, né? Observe que não tem nenhum erro sintático, está pronto para executar. Só que na hora que vai executar, o que ele deu aqui? Ó? Null point exception. Por que ele deu null point exception? Vamos voltar lá? Por que deu null point exception aqui? Ó? Ele vai falar, olha, esse método retornou nulo, né? Que eu passei um código que não existe, retornou nulo, e tentei executar o método debitar de uma referência nula. Aí ele lança essa exceção aqui. E ele lançou a exceção durante a execução, né? Então, é aquele problema que às vezes você entra no site e aparece aquela mensagem horrível para ti. Né? Existe uma outra situação também, né? Então eu poderia colocar 1 e mandar sacar 100 aqui. Não, 200, né? Mandar sacar 200. E aí, nesse caso, não deu no point except, lançando uma exceção, mas eu não sei se foi sacado ou não, né? Porque agora, dentro desse método debitar do banco, eu estou usando ele como void, ele não está retornando nada, né? Só que, por exemplo, aqui eu poderia retornar boolean aqui, né? Eu poderia retornar boolean. E aí, eu poderia fazer o seguinte, ó, se C for diferente... É assim que é diferente? Eu fugi agora. Alguém se perde, depois vai. Se o C for diferente de nulo, eu vou debitar. Só que aí eu vou retornar o resultado de debitar, né? Porque debitar retorna já falso ou verdadeiro, né? Então, se ele tentar, eu sei que vai ser falso ou verdadeiro. Se não, né? Ou seja, se o resultado da conta é nulo, eu já retorno falso. Ok? Vamos voltar lá para a aplicação. Então, agora, eu posso vir aqui e testar, por exemplo. Sysout. Se conseguir aqui, beleza, sucesso. Else. Sysout. Deu ruim. Ok? Vou mandar executar. Deu ruim. Mas por que deu ruim aqui? Né? Por que deu ruim aqui, pessoal, nesse caso? Nesse exemplo aqui, nós que estamos rodando aqui e executando, a gente sabe que deu ruim porque eu coloquei um valor acima, né? Se eu colocasse até 100, ia dar ok. Até 100 eu posso imprimir. Só que, observe que aqui ele pode falhar por isso, ou pode falhar porque eu digitei um código inválido. Então, aqui, do jeito que está implementado, dessa maneira aqui, eu não consigo saber se ele falhou porque a conta não foi encontrada, ou se falhou porque não tinha saldo suficiente. Entenderam, pessoal? A motivação? Aqui a gente está ainda na motivação. Para ficar clara a motivação da gente usar tratamento de exceções. Porque é um conceito a mais, é um código a mais que a gente vai estar escrevendo, mas tem que ficar claro para a gente o benefício disso. Tudo bem, pessoal? Feedback aí, por favor. Sim, professor. Então,
aí aqui que vem aquela ideia lá de tentar retornar códigos, né? Então, esse debitar deveria retornar código para poder saber qual tipo de erro que ocorreu ali. E aí, se retorna código, eu teria que ter uma documentação sobre esses códigos. E pior, né? Tem um outro problema aqui. Esse problema é o seguinte. Aqui, beleza, olha, eu fiz bonitinho, eu testei, eu estou vendo aqui o que está acontecendo. Mas, se eu, programador, que estou usando a biblioteca, foi criada, uma parte do negócio lá, ou seja, sei lá, eu entrei na empresa, teve uma equipe que montou toda essa lógica de negócio, eu estou trabalhando na interface gráfica, no front-end dele lá. E aí, eu vou lá e uso desta maneira aqui, ó. B debitar 200. Observe que não tem nenhum erro sintático aqui, né, pessoal? Estão entendendo? Não tem nenhum erro sintático aqui. Esse meu código compila normalmente, né? Compila normalmente. Só que não está funcionando do jeito que eu espero, né? Por exemplo, aqui ele não encontrou, né? Não lançou nenhuma exceção aqui, não parou o sistema, mas não foi executado, né, corretamente essa operação, e aí você não checou, você não vai dar nenhum feedback para o usuário, nem nada. E vai achar que, por exemplo, se esse método fosse um método de transferência, ele vai achar que transferiu o dinheiro e está tudo resolvido, né? Não está. Entenderam, pessoal? Então, agora que vamos para a solução realmente, para trabalhar com tratamento de exceção, né? E aí eu vou pular esses conceitos. Depois eu volto aqui, eu vou pular esses conceitos e vou para a nossa implementação aqui. Aqui, pessoal, o Java permite a gente criar as nossas próprias exceções. Eu posso criar classes de exceção. E aí, por exemplo, eu posso chegar aqui, vamos lá primeiro na conta. A conta. Beleza, eu vou tirar esse boolean aqui e vou lançar uma exceção aqui, né? Então, por exemplo, se conseguir debitar, ok, beleza. Se não, eu vou lançar uma exceção. Lá no Python, né, quem conhece Python, como é que a gente lança uma exceção no Python? Qual que é a palavra reservada que a gente usa lá? Mas para lançar uma exceção, é o try exception, eles tratam as exceções, né? Mas eu estou lançando uma exceção. Isso, o raising, né? Aqui não é raising, aqui é throw, se não me engano. Throw. E eu não vou criar uma exceção ainda não. Eu vou usar a classe base da exceção. Eu vou colocar aqui saldo insuficiente. Só que, por exemplo, aí, olha, uma coisa legal, né, que tem linguagens que não tem isso. Ele está falando, olha, já que você está lançando uma exceção, a gente precisa deixar explícito nesse método, dizendo, olha, esse método é um método que lança a exceção. Então, ele fala, olha, você tem que adicionar o throws, né, agora com S aqui, declarations, né? E que tipo de exceção que ele lança? Ele lança o exception. Beleza, pessoal? Vamos salvar aqui. Ok? Estão entendendo aí? Então, agora, o meu debitar virou um void mesmo, ele não é um boolean, né? Agora, vamos aqui no banco, né? Então, aqui no banco, eu não posso mais simplesmente... Eu não vou pegar o retorno dele, porque o retorno dele é boolean, né? Desculpa, é só void. Mas aqui ele já está me dando um problema aqui, olha. Olha essas opções aqui, pessoal. Observe que essas opções aqui vai aparecer para vocês. Hoje, a gente está criando aqui as nossas exceções
Mas a partir da semana que vem, a gente trabalhar com banco de dados, por exemplo, a gente vai estar usando métodos que causam exceções. Então, a gente dá duas opções aqui. Olha, ele está dizendo, olha, você está usando aí um método chamado debitar. Esse método, né, vamos voltar lá na conta. Esse método, ele lança uma exceção. Ele está falando, throws exception. Então, aqui que vem a coisa interessante das exceções no Java. Você não pode ignorar. Vocês lembram do Boolean? No Boolean eu podia ignorar, não checar o valor do retorno do Boolean. As exceções no Java, eu não posso. Né? Algumas, a gente vai ver que tem alguns tipos que eu posso. Mas algumas exceções do Java, eu não posso simplesmente ignorar. Falar, não, eu não sabia que esse cara causava uma exceção. Você não pode. Então, como esse método debitar, ele causa uma exceção, eu tenho duas opções. Ou eu vou colocar esse método dentro de um try catch, né, que seria equivalente ao try exception, lá do Python. Eu vou ter que tratar ele. Ou eu posso passar a bola para frente. Ou seja, eu não estou ainda no ponto de tratar esse caso, porque aqui eu não tenho como interagir com o usuário, por exemplo. Então, nesse caso, a opção melhor é lançar um throws declaration. Eu falo, olha, esse cara, ele também lança uma exceção. Ah, e ele não é boolean, né? Ele vai ser um void também. Beleza. Então, aqui agora, por exemplo, se eu tentar debitar, ele vai lançar uma exceção. E se não, né? Aqui é o caso quando a conta não é encontrada, né? Aqui eu vou também lançar uma exceção. Throw new exception. Aí eu vou chamar essa exceção de conta não encontrada. Estão acompanhando aí, pessoal? Então agora, o meu método é debitar, ele lança uma exceção também. Agora o meu erro vai lá para o teste. Então observe que agora eu não posso simplesmente usar esse método debitar e ignorar que ele causa uma exceção. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente vai ver que no Python não tem isso. O Python, até por ser uma linguagem dinâmica, ele não tem isso. Aqui no Java, se eu crio essa exceção, eu obrigo as pessoas a tratar essa exceção. Então, uma equipe de desenvolvedor lá mais experiente montou toda a lógica de negócio aqui, criou as exceções. Um programador recente que chegou na equipe, começa a desenvolver uma aplicação, uma interface gráfica, uma aplicação front-end, e ele não tem como ele fazer uma operação indevida, tipo, eu vou ignorar. Não posso. Então, aqui, ele vai me dar as duas situações novamente. Eu posso adicionar um throws, né, ou eu posso tratar. Só que agora eu já estou na borda do meu programa, né? Então, às vezes eles chamam isso, né, de borderline mesmo. Estou na borderline do meu aplicativo. Não tem mais para onde jogar. Essa aqui é a função main. Eu vou jogar o throws para quem? Então, agora, não tem como. Eu tenho que tratar essa exceção. E aí, o código básico que ele vai fazer é esse aqui, né, que é tentar executar. Se causou uma exceção, ele vai jogar a exceção aqui para o usuário, né? Então, isso aqui não é a melhor abordagem. Então, ele bota aqui que é um código autogerado aqui, né? Então, pass. Só que agora, por exemplo, já aparece aqui para o usuário, né, essa informação, conta não encontrada. Se eu colocar aqui 1, por exemplo, ele vai fazer tudo bem, não vai lançar nenhuma exceção. Se eu coloco um valor aqui acima, ele salva aqui, ele vai dar o saldo suficiente, né? Só que aqui, por exemplo, dentro desse catch, não é legal eu mostrar essa mensagem para o usuário, né? Eu teria que tratar aqui e fazer alguma coisa aqui. Só que, do jeito que está, eu tenho ainda um problema, né? Eu tinha falado com o lance do Boolean, que eu não sabia qual que era, quem
quando eu chego aqui, eu não sei qual que é a exceção que causou. E agora eu estou na mesma situação. Perceberam, pessoal? Que eu não sei, via código aqui, eu não sei qual é a exceção que foi lançada, porque a conta lança um new exception. O banco também lança um new exception. Eu só tenho esse texto aqui, mas isso aqui não é o melhor elemento para usar para poder saber o que ocorreu. Entenderam aqui? Então, uma aplicação melhor, o que eu posso fazer? Eu posso usar, né, ou criar as minhas próprias exceções. Igual tem as exceções do Java lá, por exemplo, a Array Out Bound Exception, Null Point Exception. Eu posso criar uma exceção específica, por exemplo. Aqui, usando o exemplo lá, é o saldo insuficiente, eu vou chamar ela de... Eu vou colocar o nome mais claro. Aprendendo a não ficar economizando. Então, só que está em português, né? Então está aqui em português. Né? Então eu estou com preguiça, eu vou deixar só esse mesmo. Já que está em português, então vou chamar aqui de saldo insuficiente exception. Só que, o que ele vai reclamar aqui? Ele vai reclamar que não existe essa classe, né? Ele pode falar, olha, talvez você está confundindo, olha. Ele tem um monte de outras classes aqui que ele poderia estar usando, de exceções. Não, mas é essa mesmo. Então, já que é essa mesma, eu vou pedir para ele criar. Vai criar. E aí, observe que ele vai criar a classe, mas como ele sabe que eu estou querendo usar essa classe ali para lançar uma exceção, ele já vai criar essa classe como herdeiro de exception. Já criou ela como herdeiro de exception. Beleza? E aí agora, né, aqui, eu já não vou lançar mais uma exceção. Né? Por quê? O tipo de exceção que ela lança é o saldo insuficiente exception. Só que se eu lançar o saldo insuficiente exception, ele não tem mensagens, ele não tem um construtor com parâmetro. Aí por enquanto eu vou remover esse argumento, porque o texto que está ali não... A própria classe saldo insuficiente, ela já me diz que é por causa do saldo insuficiente. Não vou botar nenhuma mensagem. Agora, aqui, eu não vou lançar uma exception aqui. Eu vou lançar uma conta não encontrada exception. Agora eu estou mudando a ordem aqui, estou mudando aqui embaixo. Conta não encontrada exception. O Eclipse, novamente, vai me ajudar aqui, vai falar, olha, não tem esse cara, então você pode criar. Olha, ele já é filho da exception, beleza. E aí, nesse caso aqui, não deu nenhum erro aqui, né? Só que, observe que essa classe debitar, eu estou dizendo que ela lança uma exceção. Né? Ela lança uma exceção. A exceção... Deixa eu ver se dá tempo aqui. Deixa eu ver... Vou pegar um draw aqui. Essas propagandas é foda, né? Bota a propaganda lá em cima. Já abre outro aplicativo. Vou criar um novo diagrama aqui. Vou abrir então. Aqui. Mais fácil abrir do que criar um novo. Então, página 3. Vou abrir aqui. Então, ML. Pegar uma classe aqui. Então, e tem a classe exception. Essa classe, ela é a classe do Java, né? E eu criar a classe conta não encontrada exception.
E criar classe também. Vou botar aqui de lado, tentar. Criar classe também. Saldo suficiente exception. Pessoal, observe aqui, pessoal, isso aqui é importante. Então, eu tenho aqui duas classes, né, que são filhas de exception. Olha o conceito de herança que a gente viu aí anteriormente. Aí, né, lá na minha implementação, eu estou falando que ele lança uma exception. E não deu nenhum erro aqui. Só que observem que esse método aqui lança que tipo de exceção? Que tipo de exceção que esse método aqui vai lançar? Pode lançar, né? Do debitar, né? É, o debitar. Aí tem que olhar lá o debitar. É, aqui, ó. Vai lançar, se for, ele vai lançar SSI, no caso. É, vai lançar SSI. E aqui, se eu entrar aqui, lança o conta não encontrada. Então, o debitar, ele está retornando ou uma SI ou uma conta não encontrada. Porém, tanto a SI quanto a conta não encontrada, ambas são exceptional. Então, não está errado eu dizer aqui que ela lança uma exceção, porque todas as duas são exceções. Só que se eu deixar o meu código desse jeito, ele compila. Mas aqui eu não consigo ainda saber que tipo de exceção, porque, na verdade, o debitar, ele ainda está lançando apenas a classe mais geral, que é a exceção. Eu tenho que mudar isso aqui também. Eu tenho que falar, olha, eu quero ser mais explícito, né? Então, o que ele lança? Ele pode lançar a conta não encontrada. Agora, se eu mandar compilar, salvar, ele me dá um erro, porque vai dizer, olha, beleza, mas ele não lança só a conta não encontrada. Porque esse cara aqui é o saldo insuficiente, né? Então, eu vou ter que adicionar mais o saldo insuficiente lá. Por quê? Tanto conta não encontrada como esse exception são exceções, né? Mas conta não encontrada é diferente desse exception. Então, naquele conceito lá de conjunto, né? Então, existe um conjunto grande chamado exception, mas eu tenho dois conjuntos. Eu tenho dois conjuntos menores, né? Um conjunto que é a conta não encontrada e outro conjunto que é o saldo insuficiente. Então, conta não encontrada e saldo insuficiente são diferentes, mas ambos são exceções. Então, eu tenho que adicionar mais isso lá. Então, eu vou lá, não, então adiciona false declaration lá. Então, agora, beleza, né? Agora tá ok que ele lança duas exceções. Aqui no meu teste, ainda não vai dar nenhum problema, por quê? Porque eu estou falando, olha, eu quero pegar a exceção. Então, ambos os casos são exceções, né? Só que agora eu posso ser explícito aqui. Eu vou fazer um catch para o saldo suficiente, né? Aí observe que agora ele vai me dar um erro e fala, olha, beleza, você está tratando o caso do saldo suficiente, mas você tem que adicionar mais um catch para o caso da conta não encontrada, né? Então agora eu consigo separar os dois casos. Sysout. Aqui eu posso, vou só imprimir na tela, mas no sistema real eu poderia estar fazendo alguma operação, né, para lidar com isso. Então, eu vou ter que tratar o caso de saldo suficiente. Como que eu vou tratar isso? Não sei, depende da interface gráfica que eu estou trabalhando, né, aonde que eu estou. Se eu tiver uma interface gráfica, talvez eu vou mandar uma mensagem para o usuário, falar que o saldo é insuficiente e pedir para ele entrar com outro valor. E aqui, vou ter que tratar o caso da conta não encontrada. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que pedir para ele entrar com uma nova conta, né? Então, é uma outra forma de tratar. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que tratar o caso do saldo insuficiente, né? Porque eu digitei. E se eu colocar agora aqui uma conta que não existe e um saldo insuficiente, o que vai acontecer?
Ele vai entrar nos dois catches? Ele vai entrar no primeiro catch e acabou. Vamos ver? Então, ele cai no primeiro catch, né? Então, o primeiro catch, ele caiu, ele tratou essa situação, né? Então, se por acaso aqui... Não, pegou o segundo, né? Acho que é por causa do... Isso aqui depende, pessoal, da lógica lá do... Vamos voltar lá na nossa lógica lá, né? Lá na lógica do banco, né? Porque na lógica do banco, se ele não encontrar a conta, ele só lança a conta não encontrada, né? Ele não lança as duas exceções, né? Então, ele já não encontrou a conta, nem faz sentido eu falar que é saldo suficiente, porque o cara pode ter digitado um saldo suficiente, né? Posso ter digitado aqui um saldo suficiente, mas como que ele vai saber se o saldo é suficiente ou não? Para ele saber se o saldo é suficiente ou não, eu preciso ter a conta. Então, como eu não tenho a conta, eu não sei se o saldo é suficiente ou não. Então, já vai ter que cair logo a conta não encontrada mesmo. Não tem outro jeito, né? E aqui vai ficar tudo feliz. Então, pessoal, tratar exceções, aqui é importante. Tratar exceções não significa só você colocar dentro do bloco try catch. Então, por exemplo, esse código aqui não estou tratando exceções. Né? Esse código aqui eu simplesmente botei dentro do try catch, mas se por acaso entrarmos com informação errada, esse erro aqui vai parar lá na cara do usuário. Então, algumas vezes, por exemplo, eu já me deparei com essa informação lá no CIGA, por exemplo. O CIGA apareceu. Talvez vocês já viram alguma exceção também em algum outro site também por aí. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui não é tratar exceção. Isso aqui é só botei dentro do try catch porque o Java me obrigou. Tudo bem? E aí, eu queria só mostrar uma diferença aqui, né? Por exemplo, no caso do Python, se eu tivesse algo parecido no Python, e criasse aqui um construtor, né, com valor inicial, aí eu venho aqui falar self.saldo é igual ao valor, e crio aqui um método debitar, que vai receber um self e valor, e aqui eu checar, por exemplo, se self.valor for menor ou igual ao valor, então eu vou fazer aquela mesma lógica lá. Se self.valor for menor ou igual ao valor, eu vou debitar. Self.valor menos valor. Caso contrário, eu vou lançar uma exceção. Como é que lança a exceção mesmo aqui? É o raise, né, Clebson? Raise assim? Raise, exception. Exception mesmo lá no da classe? Saldo insuficiente. A diferença aqui, olha, pessoal, que no caso do Python, se eu crio aqui uma nova conta com R$100, eu posso vir aqui c.debitar 90. Meu código fica menos verboso, né? Self, quanto falou? O que ele está reclamando aqui? Quanto já tem outro... eu botei saldo aqui, né, pessoal? Vou botar valor mesmo. Fiz errado aqui, self, quanto valor for menor, né? For menor, for maior, né? Se for maior, eu posso sacar. Aqui é o contrário. Então, por exemplo, aqui, o caminho feliz não lançou nenhuma exceção. Né? Então, aqui, esse velho erro, eu não conheço Python, né? Já deve ser uma subclasse do exception, né? E nesse caso seria mais indicado aqui, provavelmente. Né? Mas eu lancei essa classe mais geral, o exception. Né?
Mas o que eu quero mostrar aqui, pessoal, que, diferentemente do Java, né, eu não pego, né, por exemplo, vamos usar o input aqui. Valor é igual... Mas já que é int mesmo, o cara só tem valor inteiro. Input, digite valor. E aqui eu vou debitar o valor. Então, se o usuário digitar um valor que ele tem, por exemplo, beleza, ok. Se o usuário digitar um valor que, acima do que ele tem lá na conta, vai lançar essa exceção na cara do cara, né? Beleza, eu estou lançando uma exceção, mas observe que o meu código fica naquela situação do Boolean, né? No caso de linguagens tipo Python, eu acho que até o próprio C# também acho que não obriga, em geral. Você não é obrigado a tratar a exceção. Entendeu, pessoal? Diferente aqui do Java, né? Aqui do Java, o próprio código aqui, ele não me deixa, né, botar um código sem tratar a exceção. Eu não posso simplesmente escrever aqui B debitar. Ele não compila, né? Ele não compila esse código. Isso é uma segurança maior. E aqui no caso do Python, a gente pode falar, está menos verboso, mas em compensação ele está com um risco maior aqui. Entenderam? E aí fica a cargo do programador, né, tratar. Né? É try, é accept, né? Accept. Aí eu posso pegar a exceção específica, mas posso não. Por exemplo, aqui, né? Então agora. Beleza. Agora ele não vai jogar aquela exceção na cara do cara, mas eu não tratei a exceção, né? Para tratar a exceção é o... Qual que é o outro bloco? Ah, desculpa, eu botei no lugar errado aqui, né, pessoal? Tá aqui, né? Accept. Então é print saldo insuficiente. Estava errado aqui na minha implementação lá. Então, se eu digitar 200, aí vai cair no accept aqui. E aí eu poderia, por exemplo, tratar, né, uma forma, uma coisa que acho que o pessoal do mundo faz, por exemplo, eu poderia colocar um while true aqui. Aí ele vai tentar isso, né? Aí se dá uma exceção, né, eu posso imprimir saldo suficiente. E aí tem o else, né, que eu não mostrei ali. O else, no caso aqui do Python, o else é executado caso, né, não tenha dado uma exceção, né? Então, caso não tenha dado uma exceção, eu posso fazer um break, talvez. Que é um loop infinito aqui, né? While true. Aí, senão, ele não vai fazer esse break, né? Então, se eu digitar aqui 200, ele vai pedir um novo valor, né? Ah, vou tentar 400, quem sabe? Não dá. Então, digito 90, beleza, acabou. Então, só queria destacar essa questão. Agora, para a gente finalizar, né, a aula de hoje, tipos de exceção. Então, é uma coisa bem esquisita, né, esse runtime except aqui. Porque existe os erros, né, esses erros aqui não precisam ser tratados, esse unchecked é que não precisa ser tratados. Porque imagina o loop point exception. Se o loop point exception tivesse que ser tratado, toda chamada de método eu teria que colocar dentro de um try catch. Então, o null point exception seria impraticável a gente ter que tratar todo o caso de null point exception. O que eu quero dizer com isso?
Por exemplo, eu poderia aqui criar um objeto do tipo banco. B. Eu sei que se eu tentar aqui B ponto debitar de 1 e 100, põe que debitar agora tem o tratamento de exceção, né? Mas vamos criar o B, vamos criar a conta aqui, né? Criar a conta. Conta C. Aí eu tenho um método lá, por exemplo, que é o valor, né? Sysalt C ponto saldo. No caso de variáveis locais, ele tem aquele checker, né? Não, então, vamos botar nu aqui. Então, aqui tem um OR, né, pessoal? Mas quando eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Aqui está muito claro que esse C aqui está com nulo, né? Mas ele poderia estar vindo tudo um fluxo do programa que eu não sei o valor dele. Aqui eu sei que vai lançar qual exceção aqui? Qual exceção que vai ser lançada aqui, pessoal? Alguém? Professor, mas nesse caso, como ele é nulo, ele não existe, então, né, o exception, não? O null exception. No point exception. Porque o método saldo, vamos voltar aqui, o método saldo da conta, né, ele não lança nenhuma exceção, né? Esse método eu não criei, eu botei aqui no debitar, né? Só que existe essa exceção do próprio Java aqui, né? Então, nesse caso aqui, vai lançar uma exceção. O que eu quero mostrar para vocês é que tem exceções, né, que eu não sou obrigado a colocar dentro do try-catch. O que eu mostrei para vocês é a diferença do Java e do Python, né, dizendo que o Python, por exemplo, eu não sou obrigado a tratar exceções, que no Java eu sou obrigado. Mas no Java, eu só sou obrigado para alguns tipos de exceções. Porque seria muito impraticável. Imagina, toda vez que você tem que usar um método, você tem que colocar isso dentro de um try-catch, por exemplo. Mas aqui eu poderia, né? Por exemplo, aqui, como eu botei nada no cat aqui, o que vai acontecer? Ele não mostra nada ali, né? Porque eu capturei essa exceção aqui. Né? Então, eu podia chegar aqui, sysalt, referência nula. Mas eu quero mostrar para vocês que o Java, ao ele obrigar a gente a tratar a exceção, ele sabe que ele está aumentando aqui a verbosidade. Né? Mas nesse caso aqui, é tipo, existem alguns tipos de exceções que eu quero que seja obrigado mesmo a tratar. Mas outras seria impraticável, né? Seria muito ruim. Imagina, toda vez que você executar um método, você ter que colocar isso dentro de um try-catch, seu código ia ficar terrível. A gente não ia ficar mais seguro, né? Porque está bem claro tudo que pode acontecer. Então, por exemplo, toda vez que você executa o método salto, pode causar um erro, né? Mas existe outras formas de você contornar isso, resolver isso. Que não é botando esse monte de bloco try-catch, que vai ficar muito horrível o teu código. Então, eu vou double x é igual a 1 dividido por 0. Então, isso aqui também vai causar uma exceção. E vai lançar essa exceção, arithmetic exception. Só que também, novamente, imagina se toda expressão eu tivesse que colocar aquela expressão dentro de um try e catch. Por exemplo, se eu capturar essa exceção, olha, não joga nada na tela. Mas também, novamente, seria impraticável. Conseguiram entender o meu raciocínio aqui? Não ia ficar muito grande no caso, né? Imagina, toda expressão a gente colocar dentro do try-catch.
toda chamada de método colocar dentro do try catch. Não seria impraticável, né? Por isso que ele tem esses caras aqui. Então, esses caras em azuis aqui, ó, eu não preciso tratar eles. Só que o esquisito é isso, né? Porque, por exemplo, tem um erro, que é esses caras aqui, que eu não preciso tratar. Esses aqui, né, na verdade. Acho que tem uns outros aqui. E tem, dentro do exception, tem um runtime exception específico que eu também não preciso tratar. Ele deixa esse erro acontecer em tempo de execução mesmo. Então, acessar um índice de um array. Pode dar essa exceção aqui, mas se eu tiver que todo acesso a um array, tem que colocar dentro do try catch. Né? Toda chamada de métodos, eu tenho que colocar dentro do try catch, porque pode ser que estou passando mais argumento do que necessário. Então, existe esse tipo de exceções. Então, tem erros, né, devido a condições do ambiente, e tem coisas que nem adianta. Por exemplo, falta de memória, algumas coisas que... O que você vai fazer ali? Né? Você vai pedir para o usuário fazer o quê? Desculpa, usuário. O problema não é contigo, o problema é com o sistema. Né? Caiu mesmo, né? Não tem jeito. Né? Então, tem alguns erros, né, que... por exemplo, esses erros aqui em cima, né, ligados à virtual machine, de linkagem, esses erros não tem o que fazer. É mais ou menos o que no Golang lá chama de panic. Não deu. Esses runtime exception aqui, você tem que, via lógica de programação, usar outros mecanismos para poder não cair nesses casos aqui. Né? Aí os outros, né, as outras seções, aí a gente pode manipular. Né? Então, esse aqui a gente pode tratar, né? Implementado pela classe. Mas podem ser tratados em tempo de execução, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Então, esses aqui a gente pode, erros de lógica seriam esses aqui, no runtime, eu posso evitar eles, sem ter que tratar. E tem uns erros graves aqui, que aí, so sorry. E aí, aqui depois vocês podem dar uma olhada aqui, né? Então, é o que a gente mostrou para vocês. A gente pode... Nos métodos em Java, diferentemente de outras linguagens. O método em si, por exemplo, essa assinatura, essa parte, eu não estou explicitando, né, mas ele tem esse lance do throws, que deixa bem claro o tipo de exceção que eu lanço. A gente lança exceções através do throw, né, que é o equivalente ao raise, lá do Python. As exceções são tratadas em cima do try e catch, né, então o catch aqui seria equivalente ao exception, lá do Python. E no caso do Java aqui tem uma cláusula finally, que a gente pode usar, que é executada, mesmo caso tenha causado uma exceção. Então, deu exceção, foi tudo bem, mesmo assim eu quero executar algumas coisas, que é liberar alguns recursos que foi consumidos, né? Então, aqui um exemplo, eu manipulei umas operações aqui. Então, independentemente, aqui poderia dar um erro, talvez aqui numa operação mais abaixo, eu consegui abrir o arquivo, mas causou uma exceção. Então, mesmo se eu conseguir abrir o arquivo, causou uma exceção, ou se não causou exceção, eu abri o arquivo, depois eu quero fechar. Então, vai ser executado em todas as situações. E aí, pessoal, eu quero começar a tentar botar uns quizzes aqui, sem valer nota, com coisas pequenas. Depois eu vou colocar outras questões aqui, vou pensar um pouco melhor em outras questões, só para ver se vocês acompanharam legal a aula. E aqui, eu vou botar algumas dessas questões também no formato de quiz, para ficar mais... Porque o legal do quiz é que você já tem um feedback logo ali, né? Se está certo ou errado. Aqui, pessoal, tem umas questões que eu coloquei aqui, quero dar uma arrumada. Essas questões aqui são do pós-comp. Então, são as questões que eu peguei relacionadas à parte de paradigmas, né? Que, por exemplo, e é engraçado, por exemplo, essa questão aqui, essa questão 28, o pós-comp, quem não conhece, é uma prova que você pode fazer algumas
universidades, instituições, pedem que você faça essa prova para poder entrar nos programas de pós-graduação. Né? Essa questão 28, eu vi que ela apareceu em várias provas, até com a numeração igual. Ele só mudava só o exemplo aqui, né? Que é uma questão de polimorfismo aqui. Aí tem as questões aqui, por exemplo, a questão lá dos paradigmas, né? Sobre tipo de dados, questão de encapsulamento, o paradigma imperativo, aquela regra de associatividade, né? Então, questão relacionada à tipagem, aqui, ó, tipagem dinâmica. Alguns conceitos relacionados também a essa questão de sobrescrita, né, de polimorfismo. Então, tudo isso aqui foi pego lá das provas do pós-comp. Né? Então, amanhã, na sexta, a gente vai falar sobre polimorfismo. Né? Então, para responder essa pergunta aqui, você tem que conhecer esse conceito de polimorfismo, que é correção, sobrecarga, paramétrico, né? E o de inclusão, que eles botaram aqui como opção. Né? Então, para vocês verem que muito que a gente está trabalhando aqui, olha, da Lisp, teve uma prova que até teve uma questão com Haskell, olha. Isso aqui não foi eu que criei, isso aqui é lá da prova do pós-comp, né? O código em Haskell aqui. Só para vocês terem uma noção. Tá bom, pessoal? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Já deu hora já, 11h11? Qualquer coisa, pessoal, usa o Discord. Vocês têm usado pouco o Discord. Se tiver uma dúvida, postem lá. Beleza. Tá, professor, começar outra aula aqui, viu? Aí. Oi? Aí começar outra aula aqui, então já vou. Beleza, eu tenho que parar aqui. Então, beleza, pessoal, boa aula lá. Valeu. Até mais. Tá, vou fechar aqui. Interromper aqui a gravação.